Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias de vida e paz. Eu tomo a escritura que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 3, versos 1 e 2, para a nossa meditação, nossa reflexão nesta manhã. Então, estamos falando sobre os sentidos, os 5 sentidos do Espírito. Falamos sobre consciência, falamos sobre raciocínio, falamos sobre imaginação e hoje nós vamos falar sobre a memória. Então, como eu disse ontem, nós experimentamos, existe a eternidade, nós não podemos experimentar a eternidade porque nós somos produtos do tempo. Nós viajamos apenas dentro de 3 estados de tempo, né? Passado, presente e futuro. E através do passado através da memória a gente vai para o passado, assim como através da imaginação a gente viaja para o futuro, e apenas através da consciência a gente experimenta o momento atual, o presente. Mas hoje nós vamos falar sobre a memória e como o diabo ele tenta usar os 5 sentidos do nosso espírito para nos desestabilizar, para nos desanimar, para nos tirar daquele estado perfeito que nos levaria à vitória. Então vimos ontem que através da imaginação o diabo tenta nos induzir ao pecado. A imaginação é uma prévia, não é, do que a gente vai experimentar, a gente já viu ontem. Agora, e a memória? Como é que ele trabalha na memória para nos atrapalhar? É importante lembrar que tanto Deus como o diabo, eles usam os 5 sentidos do nosso espírito para determinar o estado da nossa alma. Lembrando que a nossa alma tem apenas um sentido, o qual é dominado pela fé ou pela dúvida. Então, se a fé ou a dúvida que vai dominar a minha alma, isso depende da forma como esses 5 sentidos do meu espírito é manipulado. Então, tanto Deus quanto o diabo, ele entra em contato com a nossa alma através dos 5 sentidos do nosso espírito. Claro, ele usa também os sentidos do corpo, no caso a audição, para que a gente ouça a palavra. A fé vem pelo ouvir, como também Apocalipse diz: bem-aventurado todo aquele que ouve e aquele que lê as palavras dessa profecia. Você lê usando os olhos, você ouve usando os ouvidos, mas é óbvio que em cada um desses momentos você está dentro do domínio do sentido do espírito chamado consciência. Porque se a consciência não está te guiando, se a consciência não está atuando ali, então você está de forma aérea, então isto não surte nenhum efeito. É como Paulo disse, que eles ouviram o evangelho assim como nós, porém a palavra não teve efeito na vida deles, porque a palavra não foi ouvida misturada com a fé. E a fé, ela lida através da consciência. Agora, nós vimos aqui em Provérbios capítulo 3, versos 1 e 2,
Deus pedindo para a gente se lembrar da sua palavra. Diz: filho meu, não te esqueças da minha lei. Então, é importante nos momentos, nas bifurcações da vida. Existem momentos especiais em que nós devemos nos lembrar da palavra de Deus. A gente não vai viver usando a memória 24 horas por dia, mas existem momentos cruciais, momentos críticos, em que são os momentos de tentação, de testes. São momentos nos quais a gente vai ser bem-sucedido ou mal-sucedido, dependendo da maneira como nós lembramos ou esquecemos da palavra de Deus. Então, você deve pensar nisso, ter consciência disso. A maneira como Satanás manipula a nossa memória interfere radicalmente na forma como nós experimentamos essas experiências que nós chamamos de vida. É claro que todos nós, desde a infância, nós temos traumas, nós temos experiências boas e ruins. E assim como algumas pessoas têm a tendência de pensar só em coisas ruins, mais do que em coisas boas, algumas pessoas também têm a tendência de lembrar mais de coisas ruins do que coisas boas. E isto é assim até que a gente se torne consciente desse fato e procure a governar este sentido da memória para lembrar somente de coisas boas. Todos nós sofremos coisas ruins, mas todos nós experimentamos coisas boas também. Então, nós podemos deixar os traumas da infância, os traumas que a vida nos impôs, ao olhar para o outro lado. O lado positivo. Tudo tem dois lados, não importa quão fino você corte uma folha de papel, ela sempre tem dois lados. E também, na hora do teste, na hora da prova, se você vai ser aprovado ou não, depende da forma que você ouviu, você assimilou a palavra de Deus, para que ela esteja ali de fácil acesso, para que você se recorde do que Deus disse. Quando você se recorda facilmente do que Deus disse, você está pronto para vencer. E então o profeta nos ensina que o mais importante não é o que vencer, mas como vencer. Porque uma vez que você saiba como vencer, então você está apto para vencer a qualquer coisa. Então Jesus, em Mateus 4, ele nos mostrou, cada vez que o diabo veio com um ataque, Jesus lembrou do que estava escrito. Quando o diabo lhe ofereceu pão, Jesus Cristo disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando Satanás o levou ao pináculo do templo e o mandou pular de lá, Jesus Cristo disse: está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Quando ele foi levado a um lugar alto e viu todos os reinos do mundo, Jesus Cristo também disse: está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás e a Ele servirás. Então, Jesus Cristo mostrou a importância da memória, da gente lembrar daquilo que está escrito. Então, para que você possa vencer a Satanás, você tem que lembrar do que está escrito. Agora, o diabo, a arma dele é levar você a esquecer ou duvidar do que está escrito. Então Eva caiu porque Eva foi induzida a deixar o que está escrito de lado. O mesmo fez Adão. Então, a sua vitória
ela é determinada por aquilo que você é capaz de lembrar nos momentos de bifurcações, nos momentos de prova, de teste da vida. Nenhum de nós é bom, nenhum de nós é capaz de vencer a Satanás por nós mesmos. Mas se você puder lembrar, se você puder esquecer quem você é e lembrar quem Deus é, se você puder esquecer o que você fez e lembrar do que Ele fez por você, então, nesse momento, você é levantado a um lugar onde você pode vencer todo e qualquer obstáculo, toda e qualquer luta. Sem falar de que as lutas que enfrentamos hoje, as vitórias que obtemos hoje, elas são a base, a pavimentação para as vitórias que teremos no futuro. Porque quando Davi esteve ali diante de Golias, aquele obstáculo enorme, sem dúvida, Davi lembrou que ele havia matado um urso. Ele lembrou que Deus havia ajudado ele a matar também um leão. Então, essa memória do poder de Deus atuando em sua vida foi o que deu a base, aquela segurança para que ele pudesse confiar que se Deus foi com ele no passado, Deus seria com ele também no presente e no futuro. Então, lembrar da palavra de Deus, usar a memória, esse sentido do Espírito, não para lembrar dos fracassos que você teve, mas lembrar das vitórias, porque os fracassos que você teve não são para você ficar lembrando. É isso que o diabo quer fazer. Ele quer usar a sua memória para lembrar dos erros que você teve, os fracassos que você teve. Mas os fracassos que você teve, eles não servem para serem lembrados, para te desanimar nas lutas do presente e do futuro. Não. Os fracassos do passado servem apenas como uma experiência, um aprendizado. Há uma frase que eu já citei algumas vezes que diz que a flor do sucesso nasce no terreno adubado pelas experiências do fracasso. Então, o fracasso serve apenas para que você reflita: bem, como foi que eu obtive esse resultado? Foi porque eu fiz assim. E como é que eu faço para eu obter êxito na próxima? Então eu tenho que fazer assim. Então o fracasso serve apenas para você estudá-lo, para ele te dar uma melhor estratégia de como você vencer no futuro. Mas o maior pecado que podemos cometer com a memória é esquecer daquilo que Deus disse. Por isso a palavra disse: medita neste livro de dia e de noite, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. E lembre-se, Deus disse: esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, use a sua memória para você lembrar disto. Deus falou que Ele é contigo por onde quer que você andar. Use a memória para lembrar de Salmo 37, verso 5, onde Deus diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Use a memória para lembrar do que Deus disse: quando passares pelas águas, elas não te afogarão. Quando passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. Lembre-se do que Deus disse: se pedires, receberás. Quando orar, crede que recebereis e tê-lo-eis, porque o que pede, recebe, o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. E acima de tudo, lembre-se, nós estamos aqui só de passagem. Lembre-se do que diz a Escritura: levantai e andai, porque não será aqui o vosso
repouso, o vosso descanso. Lembre-se, nós viemos do céu e estamos voltando para o céu. Lembre-se, nós estamos apenas passando por uma experiência humana, mas nós não somos meros seres humanos, nós somos a divindade encarnada. Nós não vamos ficar humanos eternamente, nós teremos um corpo semelhante ao dele. Lembre-se do que ele prometeu. Ele disse: aquele que vencer se assentará comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Lembre-se, existe um céu esperando por você. Lembre-se, existe um Deus ao seu lado o tempo todo. Lembre-se, quando você errar, porque você vai errar. Lembre-se, não desista. Existe um sangue no propiciatório. Existe um Cristo sangrento no trono de intercessão, orando por você, fazendo intercessões por você, por nós, porque nós não sabemos orar como convém. Lembre-se, você tem um Deus. Lembre-se, você tem um céu todo a seu favor. Por favor, lembre-se de usar a sua memória da forma correta. Coloque a sua memória à disposição de Deus, não de Satanás. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.